Bom dia, hoje estreia o nosso primeiro episódio do GiraCast e nós trouxemos uma convidada muito especial que vai trazer para vocês um pouco da metodologia que ela tem aplicado através da companhia Balé de Cegos. Então eu apresento para vocês Fernanda Bianchini. Nossa, que orgulho e que responsabilidade. Primeiro, né, podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu acredito que a história da Associação Fernanda Bianchini, ela inspira muito. Então, que esse primeiro episódio possa inspirar muitas pessoas a acreditarem também nos seus sonhos. Nós acreditamos muito que todo o trabalho que você tem desenvolvido na companhia não é uma jornada pequena, né? Já é de uma longa história. Então, eu queria que você contasse para a gente, partilhasse um pouquinho qual foi a sua ideia, né? O sonho, da onde nasceu esse sonho de criar a companhia Balé de Cegos. Bom, essa história começou há 30 anos atrás e eu falo que eu comecei num cenário muito diferente. Se hoje o preconceito ainda é grande, imaginem o preconceito das pessoas com deficiência 30 anos atrás. Então, eu visitava o Instituto de Cegos Padre Chico, no qual meus pais eram voluntários, e uma das irmãs me viu saindo de uma aula de balé, então eu estava de coque, colã, mas nunca fui uma boa bailarina. Sempre fui aquela bailarina da terceira, quarta fileira. Nunca fui muito boa, não. E aí ela falou, nossa, você tem uma postura tão bonita, você não quer vir ensinar balé para as crianças que não enxergam do instituto? Eu falei, eu ensinar balé? Mas, irmã, eu nunca dei aula na minha vida. Então, naquele momento, eu me considerava insegura e incapaz para começar um trabalho tão especial com meninas tão especiais. E aí meus pais falaram as palavras mais importantes e mais sábias que eu ouvi na minha vida. Eles falaram assim, filha, nunca diga não para um desafio, pois são sempre destes desafios que partem os maiores ensinamentos que nós temos nas nossas vidas. Hoje você não sabe o que Deus quer de você, mas um dia você vai entender. E eu estou há 30 anos realizando esse trabalho voluntário, que foi o trabalho voluntário que mais me enriqueceu como ser humano. Através dessas meninas, desses meninos, eu aprendo a cada dia a fechar os olhos da visão, que são tão preconceituosos, abrir os olhos do coração e enxergar um mundo mais bonito, com mais essência, com mais verdade. Então, eu escolhi dizer sim para esse desafio, né? E quantos desafios a vida não nos coloca diariamente? Só que quando eu aceitei, eu cheguei para dar minha primeira aula de balé, eu fui toda arrumada, toda maquiada, né? E quando eu cheguei, eu me decepcionei, porque elas estavam de calça jeans, descalças, cabelos soltos. Aí eu falei, mas vocês que vão fazer balé? Aí elas falaram, balé? O que é balé? Quem é você? E aonde você está? Aí eu falei, cheguei perto, elas começaram a me tocar assim, eu falei, meu Deus, essas meninas não estão me vendo. Eu vou ter que ensinar os movimentos tão delicados do mundo da dança clássica, emprestando o meu corpo. Que não é uma coisa muito comum no balé. No balé você olha pelo espelho e reproduz os movimentos. E aí eu fui pedir orientação para as minhas professoras de balé na época, que na época elas falaram, balé para cegos? Impossível. Ou seja, na mesma semana eu ouvi um sim e um não. E então elas me orientaram a ensinar a expressão corporal, dancinha, mas balé clássico, sapatilha de ponta, talvez seria perigoso. Hoje essas professoras admiram, aplaudem o trabalho, já fizeram método Fernanda Bianchini, já aprenderam com esse método, mas no início não foi todo mundo que acreditou que seria possível. E eu percebi que precisava ser desenvolvida uma metodologia diferenciada quando eu fui ensinar o primeiro passo de balé, que era o échappé sauté. Então, a bailarina ela tinha que saltar abrindo a perna e saltar fechando a perna. E aí eu falei, para ficar mais fácil o processo de ensino-aprendizagem, imagina que vocês estão saltando fora de um balde, dentro de um balde, para que ficasse mais simples o entendimento. Leve. Aí uma aluna levanta a mão e fala assim, mas o que é um balde? Eu nunca vi. Então, foi neste momento que eu percebi o quanto eu precisava fechar os meus olhos, entrar no mundo da pessoa com deficiência visual, com muita empatia, e hoje eu até substituo a empatia por compaixão, entender como elas entendiam o mundo, para que depois eu pudesse apresentar o meu mundo da dança clássica, que era o que eu estava disposta. Então, essa troca de mundos fez nascer uma metodologia única, através do toque e da percepção corporal. Então, é uma metodologia super criativa, com muitos insights, e que tornou possível
uma bailarina cega se tornar uma bailarina e ser aplaudida pela bela arte, não pela deficiência. Sim. Então, esse método, eu tenho muito orgulho de dizer que ele já está em outras capitais, estados brasileiros. Eu quero poder, junto com a equipe, espalhar essa metodologia de que tudo é possível mesmo, de que a arte transforma, para que outras pessoas possam receber outros alunos em outros locais. Porque a gente não consegue estar em todos os locais. Sim. Então, hoje o meu sonho é que qualquer criança com deficiência chegue numa escola de balé, numa escola de música, numa escola de teatro, e a escola fale, seja bem-vindo, nós temos o método Fernanda Bianchini para acolher o seu filho, sabe? É uma história incrível de ouvir. Eu acredito que tenha surgido várias barreiras até você conseguir aplicar de fato a metodologia, entender ali como lidar, como você tem explicado, qual a forma correta para poder conseguir se inserir no mundo deles. E eu tenho uma pergunta aqui que foi através do site que nós recebemos. Através da dança e dessa metodologia, o que você tem sentido que melhorou na vida desses alunos? O quanto eles têm, talvez até se envolvido melhor com a sociedade? O que transformou na vida deles, Fê? São muitos benefícios, né? Primeiro, físico, a melhora da postura, do equilíbrio, também o lado emocional, porque melhora a autoestima, a autoconfiança. Então, alunos que chegam e têm medo de deixar a mãe na recepção e entrar sozinho numa sala de aula, de repente está dançando num palco, de repente está dançando para um público de 3.000 pessoas, como foi nosso último espetáculo Aquarelas, no Tóquio Marine, que foi um espetáculo junto com o Toquinho, e tinha 3.000 pessoas aplaudindo. E as famílias falando, eu nunca imaginei que meu filho seria destaque na sociedade. Então é isso, a Associação Fernanda Bianchini, ela ilumina aqueles que estão na escuridão. Ela dá visibilidade para aqueles que muitas vezes são escondidos na sociedade. E eu falo que nem sempre quem está na escuridão são as pessoas que não enxergam o mundo com os olhos físicos, e sim aquelas que ainda não aprenderam a enxergar o mundo com os olhos do coração e enxergar essência no mundo. E o nosso outro desafio foi que estava tudo pronto, né? Eu fiz uma tese de mestrado, que foi patenteada e publicada em janeiro de 2005, que foi o método de balé para cegos. Eu não queria que fosse um trabalho voluntário bonitinho para os olhos das pessoas. Eu sempre fui buscar na ciência para poder potencializar, porque tudo que eu ensinava, elas aprendiam. Sim. Então eu falava, gente, eu tenho que ir além, eu tenho que ir além, eu tenho que ir além. E aí a gente foi buscando mesmo na ciência. Até que chegou um momento que eu, como líder, vi que as minhas alunas ficaram melhores do que eu. Eu já não era muito boa. Aí o que um líder faz quando seus liderados atingem o seu nível? Você tem dois caminhos, né? Ou falar até aqui, ou buscar formas para que eles possam evoluir além. E foi isso que nós escolhemos. Então, hoje eu tenho o nosso coordenador artístico, que é o César Albuquerque, que é do Teatro Municipal de São Paulo, professora Márcia Bueno, professor Vinícius Longuinho, Charles Santana, que são nomes de pessoas que foram muito além no mundo da dança clássica do que a Fernanda. Então, se hoje elas estão dançando balés de repertório, que eu nunca dancei, se estão dançando fora do país, que eu nunca dancei, é porque eu busquei profissionais melhores do que eu para que elas pudessem voar além. E quando você vê o voo do outro e se alegra, você já entendeu tudo da vida. Então, hoje eu falo que, né, além dos benefícios físicos, emocionais, elas são protagonistas nos palcos e na vida. Elas sobem nos palcos, elas são aplaudidas pela bela arte, elas viajam pelo mundo afora. A sociabilização delas é muito diferente. Hoje, elas acreditam que tudo é possível, que elas vão ter que encarar os desafios, que elas vão ter que saltar as barreiras, mas que tudo é possível. Eu tenho o maior orgulho. Tem alguns eventos que eu já nem estou indo dar palestra. Quem está dando palestra são elas. Quem está indo dar depoimento são elas. Então, eu falo que a Associação Fernanda Bianchini, ela é uma coletividade, onde todos podem brilhar e iluminar. Ali não é o lugar de uma pessoa pegar o microfone. Ali é o lugar de todos. E a metodologia foi ampliada, né? Chegou uma avó com uma criança com múltiplas deficiências
e falou, você faz um trabalho tão bonito, né, com pessoas que não enxergam, e já estava tudo pronto, já tinha uma metodologia, já era o único no mundo, já eram famosas, já estavam na televisão. E aí a avó falou, você vai falar não para minha neta? Aí eu falei, lógico que eu não vou falar não. Então, hoje a associação são 400 alunos, dos 4 anos até terceira idade, aprendendo gratuitamente, né, balé clássico, sapateado, dança de salão, expressão corporal, música, teatro, porque a arte ela é capaz realmente de transformar lágrimas em sorrisos. E 60% tem deficiência visual ou baixa visão. 30% são outras deficiências, intelectual, motora, síndromes, auditiva. E também 10% pessoas que não têm deficiência e fazem a inclusão às avessas. Então, por exemplo, é um irmão de uma cadeirante que ajuda a empurrar a cadeira para entrar no palco, é um deficiente visual que está com medo de entrar no palco e uma pessoa a conduz. Então, hoje a Associação Fernanda Bianchini é para todos, né? Ela cresceu muito porque cada barreira, cada desafio que foi surgindo, a gente foi buscando formas de enfrentar e seguir em frente. Então, eu tenho muito orgulho de ver o que aconteceu ao longo destes 30 anos de história. Eu acho que não só você, eu tenho certeza que todo mundo que acompanha, que já ouviu a história, eu já vi diversas matérias, nós estamos juntos aí desde 2019, trabalhando, impactando e transformando vidas através da associação, através de você, porque eu acredito que você foi o principal papel para que essas pessoas tivessem essa possibilidade de ter uma motivação, porque às vezes uma pessoa que já nasce com uma certa deficiência, ela nem tem algum motivo, às vezes, para poder querer sair de casa. Vive uma vida um pouco mais fechada, não quer se incluir na sociedade. Eu acho que através do incrível trabalho que vocês vêm aplicando ao longo desses anos, vem trazendo essa alegria, essa forma de viver, e aí trazendo para um público um pouco maior, não restringindo só para pequenas crianças, né? Atingindo aí um público muito maior. Então, Fernanda, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como nós focamos também através dos incentivos fiscais, através dessa parte de doação, de patrocínio, o que tem transformado a companhia para vocês através dessa parte de responsabilidade social? Bom, hoje o que mantém, né, a Associação Fernanda Bianchini é leis de incentivo, né? Então, assim, chegar nas empresas, né, através das empresas de captação, é o que faz realmente a gente conseguir aumentar o número de alunos, que nem agora a gente está num prédio que dá para atender 1.200 alunos, mas para isso a gente precisa triplicar a nossa captação para que a gente possa transformar a vida de mais pessoas. Então, hoje é a maior fonte, né, que a gente tem, são as leis de incentivo. A associação também começou com outros programas, então hoje a gente tem também algumas emendas parlamentares, a gente tem o programa Adote um Artista, que com R$150 a pessoa pode adotar um aluno e transformar a vida deste aluno. E a gente também está começando a entrar na nota fiscal paulista também. Então, a gente quer manter um equilíbrio, né? Porque a gente percebe muitas vezes que tem anos que a captação ela é muito boa e tem anos que a captação é muito difícil. Esse ano, por exemplo, foi um dos piores anos de captação nos últimos 15 anos da história da associação. E eu confesso que eu estou muito preocupada, mas eu acredito muito que Deus está cuidando de cada detalhe. Eu acho que eu estar aqui hoje, podendo fazer esse primeiro podcast, pode inspirar outras instituições também a buscarem recursos da forma correta. A gente acabou de participar do programa BTG Soma Educação e isso nos ajudou a montar estratégias de captação, metas que a gente quer ter, objetivos que a gente quer seguir, como seguir cada objetivo. Então, é muito importante que as ONGs sejam estruturadas, que tenha conselho, que tenha governança, que tenha auditoria, para passar para essas empresas credibilidade, né? Porque as leis de incentivo, a gente já teve muitos escândalos também no nosso país. Então, é importante que as ONGs se organizem para que passe credibilidade, para que a empresa acredite que vale a pena investir nas instituições, que ela vai estar transformando a vida de outras pessoas. E que também é importante abrir esse leque, mas que a nossa maior captação e aquela que mais dá segurança para a associação e que também
traz benefício para a empresa através das leis de incentivo, porque ajuda os dois lados, Sim. né? Então, eu acho que quando você ajuda os dois lados, você amplia as possibilidades. E nós sempre temos entregas muito importantes para a sociedade. Então, é a gente formar núcleos do método Fernanda Bianchini em outras cidades, em outros estados, em outras capitais brasileiras. Então, a gente quer, com esse dinheiro, poder ampliar, poder inspirar e transformar a vida de pessoas que às vezes nem estão dentro da Associação Fernanda Bianchini, estão em outro lugar. Então, formar profissionais que também acreditem no potencial do outro. Porque o que aconteceu, né? Você falou da Fernanda como líder. Eu nasci numa família muito religiosa e a gente sempre acreditou no ser humano. Então, quando as pessoas falavam, não, mas balé de cegos, impossível. Por que impossível? Cada coisa que eu ia ensinando, elas iam aprendendo. Por que é impossível? Então, eu sempre acreditei no potencial do ser humano e sempre busquei formas dele se potencializar. Então, eu acho que o que o ser humano precisa, tendo ele uma deficiência ou não, é de oportunidades para que ele desenvolva seus talentos e suas habilidades. E talentos, dons, todos nós temos. E quem dá talentos e dons para cada um de nós é Deus. Então, ninguém pode tirar. Mas essas pessoas precisam de pessoas que acreditem e que deem oportunidades para que eles se desenvolvam. Então, eu acho que as leis de incentivo, ela vem para transformar o olhar da sociedade e poder aplicar aquilo que muitas vezes o governo não está conseguindo fazer, a prefeitura não está conseguindo fazer. Então, as ONGs, elas vieram para ajudar e para somar, porque eu vejo na associação, hoje eu estou com uma lista de espera muito grande. E eu acredito que isso aconteça em todas as associações. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste, porque na pandemia, por exemplo, eu vi muitas ONGs fechando, porque não tinham recursos. E eu posso falar abertamente que muitas vezes que faltou foi a minha família que manteve a associação para que a Associação Fernanda Bianchini não acabasse. Porque motivos para fechar por falta de recursos nós já tivemos inúmeras vezes. Então, é importante que a gente entenda que a responsabilidade não é só da família. Que nem Sim. o prédio mesmo, ele subiu através de amigos, vendendo tijolinhos, vendendo salas para grandes empresários, mas quase 60% foi dinheiro da família. Então, onde estão essas empresas que poderiam estar nos ajudando Sim. a construir este sonho também e se beneficiarem deste sonho, né? Hoje a gente tem um teatro para 60 pessoas, então as empresas podem ter essa contrapartida de receber um espetáculo nosso, de fazer trocas com alunos, com funcionários. Temos programas agora que a gente pode formar os funcionários de como receberem uma pessoa com deficiência dentro da empresa. Temos o programa Desvenda-se, que você pode ajudar lojistas, como vender uma peça de roupa para uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. Que incrível. Então, todas essas informações vão vir das pessoas com deficiência. Legal. Então, a gente precisa ouvir essas pessoas. Elas precisam ter acesso às empresas, aos teatros, à sociedade. Elas não podem ficar escondidas nas suas casas. E eu confesso, quem muito mais aprende somos nós. Sim. Então, eu quero deixar um apelo para você que está assistindo o nosso GiraCast. A Fernanda Bianchini, ela é uma pessoa que acreditou no potencial e de que nós poderíamos transformar vidas através desse projeto. Então, eu quero pedir para vocês, se vocês têm interesse em conhecer quais as oportunidades que nós temos hoje através das leis de incentivos para patrocinar, apoiar os projetos, entre em contato conosco, entre em contato com a Gira Social. Nós vamos deixar aí aberto para vocês tirarem dúvidas, entender como faz. Se vocês tiverem alguma dificuldade em saber se a sua empresa ela tem ali potencial para direcionar, nós temos uma equipe que vai te atender, te explicar e orientar a forma correta para poder orientar ali o financeiro, o fiscal, o contábil, de qual forma correta aplicar o seu imposto nessas ações sociais. Fernanda, eu queria que você contasse aqui para a gente. Você tem ideia de quantas pessoas vocês já impactaram e transformaram vidas através do projeto? Foram mais de 3.000 famílias impactadas ao longo destes 30 anos e a gente quer impactar
muito, muito, muito mais. E também a gente impacta não só as pessoas que diretamente são atendidas na associação. Hoje a gente atende os alunos, a gente atende os pais também, a gente percebeu a importância de cuidar dos familiares para o desenvolvimento, né, emocional daqueles nossos alunos, mas também a gente impacta nos espetáculos, pessoas que estavam em depressão e que saem do nosso espetáculo falando, hoje eu vou começar uma nova vida. Nas palestras motivacionais que nós vamos para as empresas, onde a gente sempre planta uma sementinha, através de uma vivência muito especial, que a gente se coloca no lugar do outro e aprende com o outro. Então, assim, são muitas, muitas vidas impactadas, né? Diretamente dentro da associação, mais de 3.000 famílias, mas todas as outras que pelo mundo afora nós já conectamos através dos programas de televisão, através de um podcast como esse, que pode atingir mais pessoas. E sabe que eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvida do imposto de renda pessoa física. Eu queria até que você falasse um pouquinho no nosso podcast, porque às vezes as pessoas falam, mas a pessoa física também pode doar através de leis de incentivo, e ela pode e se beneficiar, né? Principalmente aquelas pessoas que têm um imposto de renda muito alto. Sim. Ela pode se beneficiar. Acho que seria legal falar também, né? Que além da empresa, porque de pessoa em pessoa a gente também consegue transformar muito, né? Sim, eu sempre falo que existe uma corrente do bem. Quando eu posso orientar uma empresa de que ela tem potencial para direcionar, ou às vezes, como aconteceu recentemente, uma empresa falou, eu não tenho potencial, mas os colaboradores têm. Aquelas pessoas que declaram no modelo completo, que tem o imposto a pagar, ela também pode direcionar parte do seu imposto. Ah, mas é tão pouco, não vai fazer diferença? Vai fazer a diferença. Um pouquinho seu, um pouquinho meu e um pouquinho de cada um, numa somatória total, a gente vai impactar muitas vidas. Existe possibilidade, sim. E não é só através do imposto de renda. Existe através do ICMS, vocês podem fazer ações sociais, direcionar seu imposto. IPTU, toda pessoa que tem um imóvel no seu nome pode direcionar 20% do IPTU, o que equivale a 2 parcelas. Então, existe aí um potencial para poder apoiar esse projeto de qualquer forma. Eu espero que vocês não fiquem de fora e conheçam o potencial desse projeto. Vocês podem ajudar e nós queremos, junto com vocês, desmistificar todo esse espaço que as pessoas têm dificuldade em entender. Quando a gente chega para falar que existe uma possibilidade, as pessoas têm receio, Fernanda, de, poxa, mas vai mexer com a minha contabilidade, eu vou abrir o meu imposto de renda. Não precisa. A gente tem ali, com certeza, um contador que vai te orientar a maneira correta, o que é possível. Então, há uma infinidade de possibilidades de ajudar. E se você também quer ajudar a Associação Fernanda Bianchini, que não seja através do imposto, nós também temos aqui como vocês fazerem apoio direto para a associação. Então, tem como ajudar, e eu acredito que com a nova sede que está para ser inaugurada, né, Fernanda? Ela vai contar um pouquinho para nós. O seu apoio ela vai fazer total diferença. Conta pra gente, Fernanda, a expectativa que nós estamos aí para a inauguração da sede. E outra, né? As pessoas vão deixar uma lista de espera grande de pessoas que ainda estão invisíveis na sociedade. Gente, isso não é permitido. A gente precisa fazer a nossa parte. Bom, nós vamos inaugurar em breve. Daqui uma semana a gente vai fazer o nosso open house. Para já dar início às nossas atividades. Os alunos estão tendo crise de ansiedade, estão depressivos, porque eles estão em aulas online. E a aula online lembra a pandemia, né? Então, nem todos os alunos entram na aula online. Alguns, no meio da aula, eles acabam saindo. Mas foi a forma que a gente encontrou de conseguir devolver o imóvel anterior, que a gente pagava um aluguel bem alto, e fazer a mudança para a nossa nova sede, né? Então, a sede é maravilhosa, ela tem um teatro maravilhoso, ela tem 4 grandes salas de aula e mais salas multiuso, biblioteca, todas as salas são amplas, com janelas, porque o outro lugar que a gente estava era muito abafado, então todas com janela, com ar-condicionado. Ficou muito, muito lindo, muito chique. A gente está recebendo algumas doações, então a gente já está com geladeira, televisão, que foi um patrocínio grande que a gente ganhou do Provida. Então, assim, a gente está muito feliz porque foi um prédio que foi construído
com o coração de muitos, né? Então, a hora que você entra lá, você sente a presença de Deus, você sente o amor, você sente uma energia única, né? Então, a gente quer que naquele lugar muitas outras vidas possam ser transformadas. E o mais importante, eu não quero que essa associação acabe com a Fernanda. Então, hoje, todo o trabalho que está sendo feito, da equipe como um todo, de todo o conselho, é para que as futuras gerações acreditem no potencial das pessoas com ou sem deficiência, para que elas possam se desenvolver naquilo que elas quiserem. Porque o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser. Exatamente. Vai fazer telemarketing porque para o deficiente visual é mais fácil. É isso que ela quer? É isso que vai fazê-la feliz? Às vezes o que vai fazê-la feliz é dançar nos palcos. Então, a gente precisa dar as oportunidades para que eles façam aquilo que eles querem fazer. Sendo advogado, sendo educador físico. Lá na associação, a gente tem pessoas que depois de encarar esse desafio de dançar, de aprender através da metodologia, hoje estão fazendo faculdade, pós-graduação, estão trabalhando, estão dando aula na associação. Hoje a gente tem muitos professores que têm deficiência e que ensinam para os outros alunos aquilo que aprenderam ao longo de 10, 15 anos dentro da associação. A gente tem alunas que estão comigo há 28 anos, né? Então, assim, que desde o início estão comigo e estão comigo até hoje. Então, é muito lindo, né, de ver essas histórias. E eu vejo, cada vez que eu entro no prédio, eu vejo muito mais, sabe? Só que a gente tem que dar os passos conforme a nossa perna aguenta. E, neste momento, a gente não consegue trazer novos alunos. Então, a gente sabe que até o pessoal da região do Jabaquara tá todo mundo querendo se inscrever, mas a gente ainda não consegue ampliar. Mas quem sabe, com a ajuda de todos que estão aqui nos assistindo, com a ajuda de vocês, a gente consegue novos patrocinadores e a gente possa juntos, né, transformar vidas através da arte, dar protagonismo para as pessoas com deficiência e trazer visibilidade a todos aqueles que ainda não estão sendo vistos, né, pela sociedade. Porque se a gente parar para pensar, mais de 1 bilhão de pessoas têm deficiência. Não é um número pequeno. Não é uma minoria para a gente deixar ali, tá, sabe? Então, é importante que esses programas, que essas ONGs possam ser cada vez mais fortalecidas para cumprir um papel social mesmo que a humanidade precisa. Então, a Fernanda Bianchini está deixando um legado. Acredito que vai ser um legado muito lindo, né? Construindo um legado para que ele tenha longevidade. E nós estaremos, com toda certeza, apoiando vocês até para as próximas gerações, que a minha ideia é que, com que o GiraCast não pare, nem a Gira Social pare de girar. Então, conte conosco. Eu queria que você deixasse o convite aqui para as pessoas que querem participar. Vai ter uma inauguração. Isso. Esse convite ele pode ser aberto para o público. Você quer contar um pouquinho? Com certeza. Vai ser no dia 15 de março, que é um sábado, das 9 da manhã até as 16 horas. A gente está chamando de Open House. Então, assim, não está tudo pronto ainda, porque o nosso prédio vai ser um dos prédios mais acessíveis de São Paulo. Então, ele vai ter mapa tátil, piso tátil, todas as portas e salas escrito em braille e também em alto relevo. Então, vai ser um prédio até para que alunos de outras escolas, particulares ou públicas, entendam o que é a verdadeira acessibilidade. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que é só um banheiro, não, é só uma rampa. O piso, né? Piso. E não é só isso, né? E eu ainda acredito que a acessibilidade atitudinal, que é o que a gente pensa e faz pelo outro, é a que mais precisa ser trabalhada. Então, nós vamos fazer esse open house. Ainda não vão estar com os tijolinhos nas paredes das pessoas que doaram, com o nome das salas das pessoas que doaram, o nome do auditório. Ainda não vai estar com tudo isso pronto, porque isso vai ser feito um pouquinho mais para frente, porque esse finalmente é muita despesa, muita. Mas a gente vai fazer uma celebração para os alunos, para quem quiser conhecer, num dia inteiro. Então, a pessoa pode ir no horário que ela puder, mas caso ela não possa ir no dia 15, a partir do dia 15, quando ela quiser ir visitar, as portas estarão abertas para conhecer, para
ver as artes sendo desenvolvidas ali dentro, para ver as atividades que a gente desenvolve. Todos os dias tem atividade, das 8 da manhã até as 18 horas, de segunda a sábado. Então, todos serão muito bem-vindos. A gente já falou dos que querem patrocinar também. Sejam muito bem-vindos a esse lindo espetáculo que é Viver, há 30 anos transformando vidas. Dia 16 de abril também nós teremos no Teatro Claro a celebração dos nossos 30 anos. Vai ser uma suíte de Don Quixote. Então, a gente também aproveita para convidar todos vocês. Sigam nossas redes sociais. Informações no nosso site também, que é o www.afbb.com.br. Nas redes sociais estamos como o @Associação Fernanda Bianchini, e convidamos vocês que querem ser voluntários, que têm, sabe, aquela expertise que muitas vezes a gente não tem, porque o que falta em mim tem de sobra em você, o que falta em você tem de sobra em mim, e quando a gente troca tudo isso, muitas vezes o impossível acontece. Então, aqueles que quiserem ser voluntários, se cadastrem, né? Participem dos nossos espetáculos. Às vezes, eu quero ser voluntário ajudando a maquiar, eu quero ser voluntário ajudando na parte administrativa. Ou seja, todas as expertises e todos os talentos e dons de vocês serão muito bem-vindos aqui na história da associação. Então, eu quero convidar vocês, mais uma vez, patrocinadores que têm interesse em conhecer as possibilidades, entrem em contato conosco. O GiraCast ele foi criado para isso, para que a gente possa dar voz e espaço para essas associações, instituições, grandes instituições, pequenas, não importa o seu tamanho. Nós, aqui do GiraCast, estamos aqui para dar voz para vocês e fazer com que projetos tão importantes como esse, que vem acontecendo ao longo desses 30 anos, Fernanda, ele continue aí por longos e longos anos, que a gente possa acompanhar toda essa trajetória. Eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar contigo, Fernanda, uma querida que desde 2019 eu tive a oportunidade de conhecer o quanto tem transformado vidas, e isso me faz um ser humano melhor, porque no meu DNA, eu já disse várias vezes que ação social, apoio e trazer quem mais precisa da nossa ajuda, eu acho que me faz a minha essência. Então, eu te agradeço, Fernanda, e que a gente possa ter vários outros bate-papos e poder levar aí muitos patrocinadores para que, de fato, a Associação Fernanda Bianchini, ela consiga angariar todos esses recursos para continuar atendendo essas crianças e também atender as crianças que estão na fila de espera, que não são poucas, e que eu acredito que quando adentrar dentro da associação, a vida dela vai ser transformada de vez. Fernanda, mais uma vez, quero deixar o espaço para você falar mais um pouquinho e a gente se despedir aqui desse nosso primeiro episódio do GiraCast. Ai, gente, o primeiro de muitos, né? Eu tô até emocionada. Na verdade, esse ano tá sendo um ano bem emocionante para mim, porque sede nova, 30 anos, e toda vez que eu penso, né, que já são 30 anos, eu não sou tão velha assim, comecei tão novinha, né, a acreditar nesse sonho, e sempre tive o apoio da minha família, dos meus amigos, para que este sonho nunca acabasse, né, diante das dificuldades que também surgiram. Então, esse ano eu estou muito emotiva. Toda hora que eu penso, eu começo a chorar. E eu quero desejar vida longa ao podcast. E assim, você pôs um nome que é um nome de movimento, né? GiraCast. Então, e gira social. Então, que vocês estejam sempre em movimento, assim como a gente, transformando sonhos em realidade, transformando vidas, porque o mundo precisa de pessoas do bem, né? Eu acho que a gente tem que espalhar o bem, ficar perto de quem é do bem, e quando a gente sentir que não tem amor em algum lugar, ir lá e plantar o amor, né? Então, eu acho que a gente precisa deixar... eu tenho 3 filhos, né? A gente precisa deixar um mundo melhor para eles, um mundo mais humano, mais fraterno, no qual os seres humanos possam se amar mais, né? Que tenham menos divisões e mais uniões, né? Então, eu acho que é isso. E que as pessoas nunca deixem de acreditar nos seus sonhos, porque a única pessoa que pode impedir o seu sonho de se realizar é você mesmo. Então, acreditem, e eu estou muito feliz de estar aqui no primeiro de muitos e que traga muitas boas energias e que traga muito sucesso para que todas as pessoas possam se beneficiar. Eu agradeço a você que ficou com a gente, que acompanhou.
Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar muito esse vídeo para a gente continuar transformando e impactando vidas. Obrigada. Obrigada. Sucesso. Pra nós.